Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu vou te falar por que Matias Rojas decidiu entrar na FIFA contra o Corinthians. Vou te contar toda essa história nesse blend de informações. E ainda tem uma posição definida do Corinthians em relação à Copa Paulista, hein? O Corinthians vai disputar o torneio tentando se classificar para a Copa do Brasil 2025. Vou te contar também nesse blend que ainda tem Kaká liberado para fazer a sua estreia na partida contra o São Bernardo pela Copa do Brasil e também Juliano entrando na justiça contra o Corinthians. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal rumo aos 200k, notificações para você receber tudo o que acontece aqui no canal Café do Setorista. Vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo tem um apoio da Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é revendedor, atacadista, lojista, quer vender jeans de qualidade, fala com o pessoal da Lemier Jeans Premium. Eles vão te atender com a excelência de sempre. Link na descrição, tem QR Code na tela. Tá todo mundo vendendo jeans da Lemier Jeans Premium. Não é à toa também que é o melhor jeans do país, a fonte do jeans no país, pois fabrica jeans desde 1970 no Brás, tá certo? Dá uma olhada também no pessoal lá da Protec, tá precisando de aparelhos auditivos? Fala com o pessoal da Protec, excelência, estão no ABC, atende todo o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, atende também Baixada Santista, fala com eles lá, tem o melhor preço para quem é do canal Café do Setorista, vão com a fonoaudióloga na sua casa e resolvem o seu problema, tá certo? Vamos embora para a gente falar do Coringão nesse blend de informações. Primeiro vamos começar pelas notícias boas, né? Corinthians enfrenta o São Bernardo nesta quinta-feira, jogo único, no estádio 1º de maio, tá? Pela segunda fase aí da Copa do Brasil, e é diferente da primeira fase, tá? Se empatar, o jogo vai para os pênaltis, então o Corinthians tem que vencer o São Bernardo em casa. Lembrando que o retrospecto do Corinthians não é muito bom no estádio 1º de maio, enfim, são 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória nesses 5 jogos aí que o Corinthians disputou no estádio 1º de maio. Então o Corinthians tem um jogo difícil pela frente, tá? Poupou o time, né, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, já que estava desclassificado mesmo, visando essa partida decisiva. O Corinthians não pode nem pensar em ficar de fora da Copa do Brasil logo no início da competição, até porque é uma competição que dá boas premiações cada vez que o time se classifica e passa de fase. Notícia boa é o Kaká, que vai poder fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Pelo menos vai ser relacionado para o jogo, tá? Tudo isso por quê? Por conta, né, o Corinthians achou que não poderia contar com o Kaká por conta de uma dúvida, né, no regulamento da Copa do Brasil. Na verdade, é um regulamento dúbio, né? Essa é a CBF, né, que, enfim, dizia que é necessário o jogador estar inscrito no BID um dia antes do início da fase, e não um dia antes do time jogar a fase, tá? Após a avaliação aí da CBF, que não deixa bem claro o regulamento, foi liberada a utilização dos novos jogadores, também o Internacional de Porto Alegre estava utilizando, enfim, o Corinthians ficou atento com isso, tá? O artigo 6º diz: a contratação de novo atleta pelo clube, seja como profissional ou não profissional, habilita a sua atuação pelo clube na Copa do Brasil a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no BID, tá? Desde que antes do início de cada fase da competição. Ou seja, caso já disputada uma partida da fase, somente terá condições de jogo para a fase seguinte se o clube obtiver classificação e cumpridos os demais requisitos, tá? E, enfim, incluindo a sua inscrição, tal. Para você entender o seguinte, a dúvida tá no trecho que diz que a partir do dia seguinte à data de publicação no BID, desde que antes do início de cada fase da competição. Então, o Corinthians entendeu que era antes do início da fase da competição, que já ocorreu a abertura da segunda fase, não no início da disputa do Corinthians na segunda fase. Olha que loucura. E agora o Kaká, enfim, está liberado, pode fazer a sua estreia no setor. O técnico Antônio Oliveira tem o Félix Torres e o Gustavo Henrique como titulares.
Não sei se o Kaká chegaria já com essa banca de titular, mas fica à disposição no banco, que ainda tem Kaká, ainda tem Caetano, Raul Gustavo e o João Pedro, né? O Tchoca que jogou na partida contra na última rodada, né, do Campeonato Paulista contra o Água Santa lá no 1º de maio, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha de Kaká, já merece chegar jogando? Conta aqui pra gente. Falando ainda de Corinthians, Juliano, começam as notícias ruins agora, tá? Juliano entra na justiça contra o Corinthians. É o Juliano, né? Enfim, era um salário altíssimo, né, do Juliano. Ele cobra quase 2 milhões de reais na justiça. Ele entrou com uma ação na Justiça de São Paulo nessa segunda-feira, tá? Lembrando que ele defendeu o Corinthians entre 21 e 23. No processo, ele cobra 1,8 milhões, tá? Referente a direito de imagem. Não só direito de imagem, viu? Tem mais do que isso, né? O Corinthians não pagou a ele 8 parcelas aí de 213 mil que estavam previstos em contrato, mas ele está cobrando direitos de imagem, salário, enfim, outros acordos que o Corinthians fez com ele. Então, a situação realmente não é nada boa, tá? O Corinthians tem aí uma dívida, eu trouxe para vocês na semana passada, somente com os jogadores que saíram no final do último ano, né, de 2023, o Corinthians tem uma dívida de 63 milhões de reais em direitos de imagem, enfim, salários de jogadores, aqueles que deixaram o clube. Aí tem Juliano, Renato Augusto, eu coloquei o Juliano na conta e agora o Juliano aciona, né, o Corinthians na justiça. Situação complicada, né, para o Corinthians, mais um jogador entrando na justiça, dessa vez o Juliano, né, que está no Santos, foi dispensado, muita gente ficou na dúvida em relação a se o Juliano renovaria ou não. Muita gente no Corinthians queria a renovação dele, outros não. Enfim, acabou indo embora e agora entra na justiça contra o clube. Claro, né, o jogador está no direito dele, não recebeu, tem que cobrar. Mas a gente tem que parar também de esses jogadores que chegam falando que são corintianos, para de se empolgar com isso. Porque não existe isso, meu amigo. Futebol é business, é negócio, tá? Então esquece esse negócio que o jogador torce pro clube, chega falando. Eu não acredito nessas papagaiadas. Graças a Deus, né, nenhum desses jogadores aí acabam me frustrando, porque eu não boto fé na maioria, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o like aqui, comenta essa situação do Juliano. Olha só, situação importante agora, hein? O Corinthians foi eliminado da fase de grupos do Campeonato Paulista e ficou numa situação difícil para disputar a Copa do Brasil 2025. Primeiro porque vão se classificar pelo Campeonato Paulista, pela vaga do Campeonato Paulista, os 4 que chegarem na semifinal estão garantidos. E depois o quinto, né? O quinto colocado, que tiver melhor aproveitamento ali para ficar na quinta posição, fica com a quinta vaga. Aí a situação fica complicada para o Corinthians, porque o regulamento mudou e o Corinthians tem alguns meios aí difíceis para conquistar essa vaga. Campeão da Sul-Americana, né, que é difícil, né, uma competição que não dá para garantir que você vai levar, né? Enfim, tem Internacional de Porto Alegre, tem vários times fortes esse ano, claro que o Corinthians pode levar, né? Por que não, tá? Mas ou vencendo, né, a Sul-Americana esse ano, ou vencendo a própria Copa do Brasil esse ano, que também é bastante difícil, ou se classificar para a Libertadores 2025 via Brasileirão. Aí também garante uma vaga. Fora isso, o Corinthians tem mais uma opção, que é disputar a Copa Paulista. É um torneio que ele é jogado no segundo semestre, né, do calendário brasileiro, enfim, para dar rodagem, né, para os times, enfim, que não disputam, né, o Campeonato Brasileiro. Os times paulistas que não disputam o Campeonato Brasileiro acabam disputando a Copa Paulista, né? O Corinthians não disputa desde 2019, né, a Copa Paulista. Então, o Corinthians já faz muito tempo que não disputa essa competição, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Corinthians disputou com o Sub-23. Eu conversei com uma fonte muito importante no Corinthians, tá? Que me disse o seguinte em relação à Copa Paulista, tá? Estamos analisando, tá?
e não só pela vaga na Copa do Brasil, mas principalmente pelo fato de dar rodagem. Então, o Corinthians está analisando com muito carinho, e inicialmente a ideia é disputar essa Copa Paulista, tá? Inicialmente, principalmente, né, para dar rodagem para alguns jogadores, e aí a gente deve falar de jogadores que vão estourar a idade no sub-20, jogar com atletas do sub-20 e jogadores, né, da equipe profissional que, por exemplo, podem ficar de canto, de escanteio, que podem também disputar a competição. Então, informação importante aqui no canal Café do Setorista para vocês. O Corinthians vê com bons olhos, tá? Não dá para cravar agora porque é muito cedo, a competição é só no segundo semestre, mas o que disse uma fonte muito importante aqui do Corinthians para mim, que há sim o desejo do Corinthians, principalmente para dar rodagem para alguns atletas e de quebra pode levar o título e claro, garantir a vaga na Copa do Brasil. É claro que o Corinthians também não vai divulgar que vai disputar a Copa do Brasil, a Copa Paulista, somente por conta da Copa do Brasil, porque vai que dá uma zica e não ganha a competição. Então, tem tudo isso, mas o fato é esse mesmo, tá? Tem muito jogador aí que pode estourar a idade, a ideia do Corinthians é rodar esses jogadores e a Copa Paulista é importante para isso. Então, tem tudo aí para o Corinthians disputar a competição. Você concorda? O Corinthians tem que jogar a Copa Paulista? Deixa o like aqui, comenta e fala para mim se você concorda com isso, tá certo? Encerrando esse vídeo para falar do caso Matias Rojas, hein? Matias Rojas acionou o Corinthians na FIFA, cobrando 8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais, quase todo o contrato. Enfim, e o Corinthians vai, né, disputar, vai brigar na FIFA por isso. Tá? A informação que eu recebi agora, né, a ideia do Corinthians é brigar na FIFA por isso. E o Corinthians encontra-se numa situação difícil porque pode sofrer, né, um transfer ban. Para a janela de abril, não vai ter muito problema, porque normalmente essas brigas na justiça que vão para a FIFA, elas demoram uns 4 meses. Nós já estamos em março, então acho que não teria problemas para o Corinthians na janela interna aqui, a de abril, tá? Então o Corinthians, né, vai brigar aí na justiça, vai brigar na FIFA com isso, tá? Como dura normalmente 4 meses, talvez não tenha aí o perigo de impedir o Corinthians de registrar reforços, né, nesse período que eu falei para vocês. Eu conversei com uma fonte, porque é o seguinte, na segunda-feira passada, né, o presidente Augusto Melo reuniu alguns influenciadores para, enfim, bater um papo, tomar um café, esclarecer muitos assuntos do Corinthians, uma iniciativa aí bem bacana do presidente Augusto Melo. Lá nesse encontro, ele disse para todos nós lá que, inicialmente, no primeiro encontro que teve com os representantes ali do Matias Rojas, eles acenaram que gostariam de receber somente aquilo que ficou para trás, tá? Somente o que o Corinthians devia e abrir mão do contrato todo. Foi isso que o Augusto passou, né? Para todos que estavam lá, né? Enfim, tinha bastante gente lá, bastante influenciadores no dia. Eu entrei em contato com o Corinthians agora para saber o que aconteceu, tá? Porque essa era a posição que o Corinthians nos passou há uma semana e acabou, né, enfim, infelizmente não acontecendo, tá? O Corinthians disse que vai discutir na FIFA porque não chegaram a um acordo em relação de valores e condições de pagamento, tá certo? Só para vocês entenderem, o Rojas e o Corinthians tiveram sim encontros, né, para discutir esse assunto, os representantes do Rojas, e nesses encontros, o Rojas acenou que queria receber a dívida toda, o Corinthians passou um valor para ele e passou condições de pagamento. E aí não entraram num acordo, houve uma rota de colisão, não houve acordo para um novo acordo parcelado, as condições, o Corinthians não tem condições, né, nem de pagar a dívida que ficou para trás à vista, que aliás é uma dívida deixada pelo seu Duílio Monteiro Alves. O Corinthians não tem condição. Fez até um acordo com o jogador, pagou a primeira parcela, atrasou a segunda. Existe sim, né, uma cláusula que se atrasasse, o jogador poderia rescindir o contrato, que deu a chance para ele ir embora, e agora o Corinthians se encontra nessa situação. Então, o Rojas não gostou da proposta que o Corinthians fez, dos valores oferecidos e principalmente das condições de pagamento. Por isso, decidiu agora cobrar o contrato todo e ir para a FIFA
O Corinthians vai brigar na FIFA agora, situação complicada do nosso Coringão. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Hoje tem Café da Fiel, fim de tarde, início de noite, eu aguardo você. Vai pegar fogo para a gente bater um papo, tá? Muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá certo? Então não esqueça aí de deixar o likezão, não esqueça de dar uma olhada no clube de membros, planos cafezinho, café, cafezão e café especial, para você fazer parte do clube de membros do canal Café do Setorista e estar junto comigo no WhatsApp, tá certo? Trocando aquele papo no nosso grupo de WhatsApp. Tem a nossa loja, que é fantástica, tem camisas, canecas, garrafas térmicas, copo Stanley, esse aqui maravilhoso, tá? Que é sensacional, é um dos mais vendidos na loja, ó, feito a laser, tá? A laser, olha aí que sensacional, tá bom? Então dá uma olhada, não esqueça também de me seguir no Instagram, onde tem lá onde tem o nosso Café do Intervalo exclusivo e muito mais vídeos verticais. Me siga no canal de WhatsApp, o link está aqui. E rumo a 200k. Dá uma olhada se você está inscrito, hein? Tem gente que falou que o YouTube tirou a inscrição. Confere lá se você está inscrito. Faz isso agora para não esquecer. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, até o Café da Fiel. Deus nos abençoe. Valeu.